Olá, irmãos. Meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Amém? Irmãos, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que aconteceu há aproximadamente 2 semanas em Nova York. Irmãos, para ser sincera, eu nem queria estar falando sobre esse assunto aqui no canal, mas eu fiquei bastante impressionada com a atitude das pessoas em relação a esse caso. Eu vou explanar aqui rapidinho para vocês, vai ser um vídeo rápido e eu peço que vocês prestem bastante atenção. Há aproximadamente 2 semanas, lá em Nova York, aconteceu esse caso. Um rapaz chamado Luigi tirou a vida de um CEO chamado Brian Thompson. Eu nem vou entrar muito em detalhes sobre a vida deles, mas o caso, irmãos, é que ele tirou a vida de outra pessoa e tem pessoas que estão enaltecendo o rapaz Luigi. Elas estão idolatrando esse rapaz. Eu vi uma notícia hoje que eu fiquei bastante chocada, que eles estão fazendo vaquinha para poder ajudar com um advogado de defesa do Luigi, que foi o rapaz que tirou a vida do outro. Irmãos, para vocês verem o tempo que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. As pessoas, elas estão idolatrando o mal, aquilo que é errado. E não é de hoje que nós temos visto as pessoas idolatrando coisas tão pequenas. As pessoas, elas estão tão vazias de Deus, que qualquer mínima coisa que acontece hoje no mundo e na internet, elas estão idolatrando. Já visto o caso da moça do avião aí, que ficou, acho que ainda tá, semanas na internet falando dessa moça. A parte desse caso da moça do avião, irmãos, voltando a falar em relação à importância da vida, a Netflix também, ela tem enaltecido pessoas que têm ceifado a vida de outras pessoas. Nós vemos documentários, nós vemos filmes dessas pessoas, as pessoas dando importância para uma coisa tão grave, sabe? É algo assim que machuca. Quem perdeu, eu sempre me coloco no lugar do outro, sabe? E se fosse um parente meu? Sabe, e se fosse meu pai, se fosse meu irmão, ou se fosse talvez um filho meu, como talvez eu me sentiria, sabe? Então as pessoas, elas têm que parar, gente, com isso. As pessoas, elas estão vazias, elas buscam dentro da internet aquilo para preencher elas, e daqui 1 semana, 2 semanas, elas estão vazias novamente. A palavra de Deus vem nos alertando há mais de 2000 anos sobre essa falta de amor, sobre essa falta de empatia. As pessoas, elas estão egoístas e acontece muito agora. Estamos vivendo muito claramente hoje essa subversão de bem e mal. Tudo que nós vamos fazer que é pro bem, e tem o outro lado que fala que o que nós estamos fazendo é mal, que é prejudicial. Tudo que é de Deus é mal. Você pode ver que nós vamos falar de Deus na rua, na escola, ou falar, vamos fazer oração a partir de hoje nas escolas, a oração do Pai Nosso. Nossa, vai sair abaixo-assinado de tudo quanto é lado para fazer. Mas a revista, do outro lado, você já sabe, pode. As coisas erradas pode, mas as coisas de Deus não pode. Irmãos, eu fico impressionada como a palavra de Deus tem se cumprido. Eu nem me importo muito, irmãos, com a questão das pessoas falar, mas não pode, porque isso é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus mesmo diz que tem coisas que, mesmo que nós não queremos, essas coisas vão acontecer. Ele fala, é mister que aconteça, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, irmãos, nós precisamos nos preencher mais de Deus, porque Jesus, ele está às portas e as pessoas, elas estão mortas espiritualmente, literalmente mortas, adormecidas, inertes. As pessoas, elas não acordam, elas veem as coisas acontecendo e levam isso com naturalidade, com normalidade. Irmãos, cuidado com o normal, com o natural, com o tudo bem ou com o não tem nada a ver. Irmãos, isso daí é coisa do diabo. Nós precisamos estar atentos. O diabo, ele quer que a gente fique dormindo mesmo. Jesus mesmo falou, a volta dele seria parecido com o tempo de Noé. E nós estamos vivendo esse tempo já. As pessoas, elas pensam só nelas mesmas, elas são egoístas. E quando nós vamos falar que Jesus Cristo está voltando, elas falam, mas eu ouço isso há tanto tempo. Irmãos, eu vou ler algo para vocês aqui agora. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, sobre a nossa geração. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece que eu estou lendo algo atual, né? Mas não, irmãos. Essa palavra ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Essa palavra está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Irmãos, nós precisamos vigiar mais na palavra de Deus. Precisamos buscar mais preencher a nossa vida de Deus, preencher a nossa vida da palavra, do Espírito Santo. Atualmente, irmãos, as pessoas elas estão egoístas, elas falam de bondade, mas quando nós vamos falar de bondade e amor, elas relativizam tudo. As pessoas estão vazias e cada vez mais vazias e doentes na alma. Eu queria convidar você hoje, irmãos, para fazer uma reflexão sobre o que você tem feito, a quem você tem escutado e a quem você anda seguindo. Irmãos, nós precisamos seguir Jesus, ouvir a voz dele e fazer aquilo que ele nos ensinou, que é amar a Deus sobre tudo e todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, praticar o bem e pregar o evangelho. Jesus Cristo está às portas, irmãos. Vamos orar mais e buscar pela presença de Deus, pois nós não sabemos nem o dia nem a hora. Assim Jesus nos falou. Nem ele mesmo sabia, nem o dia nem a hora. Claro que hoje ele deve saber, porque hoje ele já está lá com Deus. Mas ele falou que nem ele sabia o dia e nem a hora. E isso é bom, porque imagina se todo mundo soubesse o dia e a hora, né? De quando Jesus fosse voltar. Aí ia ficar praticando pecado, cometendo pecado, e quando estivesse próximo da volta de Jesus, aí ia se consertar. Mas é bom assim, porque assim você vai ter que lavar as suas vestes todos os dias. Irmãos, infelizmente vai ter muitas pessoas que vão ficar, e por bobeira, irmãos, por bobeira. Nós precisamos vigiar mais, irmãos. Vamos cuidar, irmãos, de ler mais a palavra de Deus. Vamos parar de ficar idolatrando essas pessoas que fazem coisas erradas. Vamos olhar mais para a palavra de Deus. Antigamente, os ídolos eram aquelas estátuas, né, de cobre, de metal, de ouro, de madeira que as pessoas levantavam. Hoje em dia, os ídolos podem ser pessoas também. Então, vamos cuidar mais, irmãos. Eu quero muito pedir, irmãos, que se essa palavra falou com você, se ela ligou uma chavinha aí para você ficar atento, irmãos, eu peço que você compartilhe essa palavra para que mais pessoas também venham acordar, porque nós precisamos, irmãos, buscar mais em Deus. Assim como eu acabei de dizer, Jesus Cristo está voltando. Todas as coisas que nós vemos neste tempo acontecendo é porque Jesus está voltando. É ilusão achar que as coisas vão melhorar, que este mundo vai melhorar. Não vai. Ele vai ficar muito pior, irmãos. E nós precisamos nos agarrar com Deus, amém? Vamos ler mais, vamos meditar na palavra de Deus, pedir ajuda, né, auxílio para o Espírito Santo, para que ele venha nos dar discernimento, porque nós precisamos, irmãos, focar mais no reino dos céus, porque esse mundo jaz no maligno, amém? Eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, irmãos, e até o próximo vídeo.